Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos novamente. Pra gente, esse mês tem sido uma bênção, essa comemoração do Dia das Mães. E vocês estão gostando? E hoje, quero lembrar para vocês do nosso sorteio lá no Instagram. Corre lá que ainda dá tempo. O nosso Instagram é @maternidadenareal.ipptv e o nosso e-mail, se você quiser entrar em contato conosco, é maternidadenareal@ippinheiros.org.br. Sigam a gente, curtam, conversem conosco, o chat está aberto e para a gente é muito gostoso essa interação. Sempre tem uma de nós ali respondendo as perguntas de vocês, tá bom? E antes de entrar no tema, que hoje vocês já viram é como louvar o tempo todo, ou melhor, em todo o tempo, eu vou abrir e apresentar quem está aqui com a gente e depois vocês vão entender por quê. Estamos aqui hoje, eu, Raquel, Zuleika, B. E por que eu apresentei primeiro, gente? Porque o nosso presente é uma música da Raquel. Pode rodar a música. Filhos, Herança do Senhor é uma canção do meu coração, porque ela foi feita no nascimento, na época do nascimento do Pedro Henrique, meu segundo filho. Quando meu primeiro filho nasceu, quase 5 anos antes do Pedro, ele teve uma situação não muito agradável já na UTI neonatal. Eu fiquei sem clima para compor, mas quase 5 anos depois, Pedro veio para alegria nossa e eu escrevi Filhos, Herança do Senhor. Só que aí essa canção não é a canção dos meus filhos, é a canção dos filhos, baseada no Salmo 127. Inclusive essa canção é muito tocada, ela já tem 21 anos de idade, já alcançou a maioridade, então nesse tempo é muito cantada em batizados ou em apresentações de crianças pelo Brasil. O Senhor os chamou, tudo planejado pelo teu amor. Filhos, herança do Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, para a existência, o Senhor os chamou, tudo planejado
herança do Senhor. Filhos, herança do Senhor. Que linda, né? Que música linda. Nossos filhos são herança do Senhor, nossos filhos são bênçãos em nossas vidas. E é muito bom a gente poder ouvir sobre isso na música, não é mesmo? E como a gente estava falando, tem dias que são difíceis. A gente não tem coragem de louvar. Eu não sei como é na casa de vocês. Às vezes a gente está passando por desertos, às vezes a gente está passando por alegrias, mas o fato é que louvar é sempre importante. Mas como a gente pode fazer isso? Lá em Marcos 10, 27, está escrito assim, ó: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, não. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Como a gente não vai louvar esse Deus que tem todo o poder e que na mão dele tudo é possível? E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes da gente conversar sobre tudo, eu vou pedir para Raquel se apresentar. Se apresenta para a gente, Raquel. Bom, meu nome é Raquel. Eu estou feliz demais de estar aqui com a Liz, com a Azul, com a B. Sou casada com o Marcelo já há 21 anos. Temos a Beatriz e o Samuel, nossa herança que o Senhor nos deu. Moramos em Ubatuba, somos membros da Comunidade da Graça em Ubatuba já há 24 anos. E temos servido ao Senhor. Eu digo para as pessoas que a gente serve, eu e Marcelo servimos ao Senhor no Ministério de Louvor desde o namoro. Então tem tempo, né? E para nós está sendo uma alegria imensa estar aqui participando desse programa, conhecendo a Liz, conhecendo a Azul e a B. Eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus vai usar aqui essa conversa para abençoar o seu coração. Amém, amém. E Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Louvar é maravilhoso, né? É bom, é agradável a Deus, é algo terapêutico para nós também, algo que nos trata, né? Nos cura de tantas coisas, né? Agora, quando a gente está passando aqueles desertos que a gente não consegue louvar, você já passou por alguma situação assim que foi difícil? Eu já vou emendar com outra pergunta. Sim. Como é que o louvor te curou, se é que ele fez isso? Como é que o louvor ao Senhor trouxe cura, trouxe bálsamo para a tua vida no momento de deserto? Bom, já passei por vários desertos, né? Eu lembro até de um texto agora que o Senhor diz ali em Oséias 2,14, se não me engano, o Senhor dizendo: eu vou atrair você para o deserto e ali eu vou falar-lhe com carinho. Eu acho tão lindo esse texto, porque são nesses momentos de maior dependência de Deus, que é quando a gente mais ouve a voz de Deus, que é quando a gente é mais transformado, fortalecido e tudo mais. E houve um período na nossa vida, eu acho que cai super bem para esse programa, que a gente, quando nós nos casamos, depois de uns 3 anos, a gente achou que já estava na hora de encomendar os herdeiros, né? E eu sempre achei que eu fosse engravidar com muita facilidade. Para resumir bem a história, foram muitos anos tentando. Minha avó brincava com a minha mãe, ela engravidava só de lavar a cueca do meu pai. E foi um filho atrás do outro. E comigo foi diferente, né? Eu tive endometriose, o Marcelo teve varicoceles, então foram vários anos tentando. E eu me lembro que nesse período de espera, muitas amigas ficaram grávidas. A minha própria irmã, que num mês decidiu engravidar, no mês seguinte estava grávida, né? Então, para mim, foi assim, a gente aprendeu nessa situação que quando Deus não muda uma situação é porque Ele quer mudar o nosso coração, né? E eu creio que a gente aprendeu bastante. Mas eu me lembro de um dia em especial, em que depois de eu chorar e lançar diante do Senhor toda a minha dor e dizer que estava difícil, sim, eu resolvi declarar a minha confiança no Senhor. Então, eu fui para o piano, e aí surgiu uma canção, o nome da canção é Confiar,
E parte da canção fala: mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo no meu viver. Então, muitas vezes acontece isso. Parece que Deus está fazendo grandes coisas na vida de um monte de gente e parece que Ele não está fazendo nada na nossa vida. Mas a gente não é movido por aquilo que a gente vê. A gente é movido por aquilo que a gente crê. Então, eu declarei confiar, entregar-me a Ti, descansar, crer no Teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel, para sempre serás. Mesmo quando os meus olhos não podem ver, sei que estás agindo em meu viver. E foi uma cura total, Bê. Foi uma cura porque a palavra é viva e eficaz. E quando a gente declara essa palavra, essa confiança, essa certeza de que mesmo que eu não estou entendendo, eu não estou vendo, eu não estou percebendo, mas Ele está trabalhando. Isso trouxe paz, consolo ao meu coração. E no tempo dele, Ele agiu, né? Tanto que tá aí a Beatriz e o Samuel. Eles estão com quantos anos? A Beatriz tem 14 anos, essa mocinha já comprou o primeiro salto. E o Samuca tem 10 anos, surfista, jogador de futebol. São a alegria da nossa casa. Ai, que delícia. E sabe que você falou uma coisa que mexeu comigo agora. Que se ele não fez ainda é porque ele está trabalhando em mim, né? Eu vivi esse deserto também. A gente passou por esse deserto da espera de filhos. E como é difícil. Como é difícil a gente entender, a gente esperar. Porque eu acho muito fácil a gente ouvir o não de Deus. É não, tá bom, é não, bola pra frente. Eu sim, beleza, vamos resolver aqui. Obrigado, Senhor, mas o espera. Sim. Aquele momento da espera é uma luta tão grande, é uma dependência tão grande. E sabe que você foi lá, ajoelhou e chorou. Eu fiz tudo. Eu falei, olha Deus, eu já fiz tudo. Eu fiz assim, eu fiz assado, fiz A, fiz B. Tá bom. Não tenho mais o que fazer. Aí foi a hora que ele falou assim, então tá bom, sou eu que vou fazer, não é você. Né? Eu acho que, como é que foi pro Marcelo viver isso? Acho que foi tão difícil quanto para mim, né? Mas, Liz, enquanto você estava falando, eu também me lembrei de uma coisa. Que é no momento da espera, como Deus trabalha na nossa vida. Porque a intenção de Deus não é simplesmente nos dar aquilo que nosso coração deseja. Ele poderia fazer isso. Mas Deus quer nos ver cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito, né? Filhos semelhantes a Jesus. Então, toda vez que a gente passa por um período de espera, Deus está trabalhando no nosso coração para nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Nesse período de espera, 3 coisas são importantes: a confiança, a esperança e a submissão. Sim. Deus pode me dizer sim, mas Deus pode me dizer não. Não importa. Se Ele é Deus, se eu confio, eu me submeto à vontade dEle. E outra coisa que é importante na espera é não tomar as rédeas, né? Porque às vezes a gente acha que está demorando. Poxa, mas minha irmã está grávida, minha amiga está grávida, eu estou ficando para titia, e agora? O que eu vou fazer? E às vezes a gente quer fazer. E Deus quer que a gente espere, confie, como aconteceu com você, exatamente. né? Como você descansou. Mas o Marcelo, nesse período de espera, ele inclusive compôs uma canção, né? Eu compus uma que chama-se Confiar, e ele compôs uma que se chama Confio, e que é baseada naquele texto de Asaf, Salmo 73, verso 25, o salmista diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há nada que eu desejo além de ti. E eu acho que eu me apeguei, porque essa música, inclusive, foi antes da minha. Ele que escreveu primeiro. Eu me apeguei àquele texto. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Na terra não há nada que eu desejo. Eu sei que Deus foi trabalhando no meu coração, até o ponto de eu chegar e falar assim, amém. Não tem problema. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor não quer nos dar filhos? Amém. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E o que mais eu desejo, além de ti? Essa plenitude, essa satisfação, esse contentamento em Jesus foi gerado no nosso coração. E eu sei que Deus usou muito essa música do Marcelo para trazer isso para nós. E depois que isso foi trabalhado em nós, aconteceu. O Senhor deu. Coisa mais linda. A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor, Amém. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém. Quando Ele for o que a gente mais Sim. quer, o que a gente mais ama, Ele cuida daquilo que pra gente é importante. É lindo demais, porque às vezes é difícil, por exemplo, quando o apóstolo Paulo pediu ao Senhor para tirar o espinho da carne dele. Ele pediu 3 vezes. E o Senhor disse, olha, a minha graça te basta. Sim. E aí você fala, então, a graça do Senhor me basta. Ela tem que bastar, não numa situação
boa, numa situação que eu já estou com a minha bênção na mão, que eu já tive a resposta. Ela tem que bastar em todo o tempo. Quando a graça de Deus, de fato, basta na nossa vida, então a gente poderia dizer, como o apóstolo Paulo disse, então eu estou descansando no Senhor. Então eu sou mais feliz quando eu sou fraco, porque o teu poder se resplandece em mim. Gente, isso é motivo de oração para a nossa vida. É isso que a gente precisa buscar. Porque é tão fácil na hora que está difícil, a gente chorar, a gente murmurar. É tão difícil achar o lugar do louvor. Sim. E a Bíblia não escolhe, não fala, olha, louva quando está tudo bem. Louvar a Deus é o propósito da nossa vida. Às vezes pode não sair a voz, mas tem que brotar louvor do coração. Né? É lindo. É muito lindo. Tem um dos salmos que eu meditei muito há pouco tempo atrás, que é o Salmo 148. Eu nunca tinha focado nesse salmo, mas é tão bonito Deus convidando, ele vai falando, louve ao Senhor. Ele vai desde os céus até a terra. Ele fala, louve os mais altos céus, louve sol, lua, estrelas cintilantes. Louvem todos os anjos e os exércitos celestiais. Depois ele vai descendo. Louve árvores frutíferas. Louvem os montes, as montanhas. Louvem os animais do mar, né? Como é que ele fala? Animais das profundezas do mar, alguma coisa assim. Depois ele vai falando, e vocês, animais domésticos, animais selvagens, todas as aves, homens, mulheres, jovens, crianças, juízes, governantes da terra. É demais isso. Vai dando uma coisa assim, é tudo, é toda a natureza, são todos os níveis sociais, são todos os animais, mas são todos os seres vivos, é todo o exército celestial, né? Anjos, sol, lua, estrela, e nós, seres humanos, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, todos louvem ao Senhor. É demais isso. Demais. E como isso muda, como você me perguntou, Bê, como isso muda a nossa perspectiva, porque quando a gente está vivendo uma situação de espera, uma situação de deserto, o que fica grande aos nossos olhos é a nossa dor, é a ausência, é aquilo que a gente está desejando tanto e não vem, não acontece, mas quando você começa a louvar, você louva um Deus grande, você louva um Deus fiel, um Deus que não mente, um Deus que não nega a si mesmo, um Deus que criou todas as coisas. Imagina um Deus que criou todas as coisas, o que Ele não pode fazer? Para mim, para você, Ele tem o tempo nas mãos dEle, Ele nunca chega atrasado, Ele nunca chega adiantado. Ele sabe o que Ele está fazendo. Então o louvor, Ele nos coloca nesse lugar e a nossa alma descansa. Porque eu sei onde eu estou nele, né? E Ele tem o controle de tudo. Então, isso é muito poderoso. Que a gente consiga praticar sempre. É bem isso mesmo. Né? Lá no Salmo 121 fala que é certo que não dorme nem dormita o guarda de fé. Né? Ele estava ali de olhos abertos e olhando para a gente o tempo inteiro. Sim. Mas a gente quer pegar aquela, quer controlar, a gente quer segurar, né? Como é fácil para a gente segurar, tentar segurar a rédea, uma coisa que a gente conversa muito aqui, né? A gente quer ter o controle, a gente quer colocar do nosso jeito, a gente quer a nossa linha. Sim. E é por isso que dói tanto, né? É por isso que a gente... Sofrido, né? Sofrido você segurar, porque você não consegue, né? Você não consegue. Você é muito pequena para segurar as situações, as circunstâncias, as pessoas. As coisas escorrem das nossas mãos com tanta facilidade. E é tão mais gostoso você descansar no colchão da graça de Deus. Que lindo. Né? É muito maravilhoso, né? E sabe que a Elza, a gente estava conversando essa semana e ela pegou e falou para mim, é tão bom quando você entrega e descansa, porque você não precisa ser mais nada. É Ele que é. Né? Você sai daquela prisão, daquele castigo. Libertador. É libertador. Porque a gente acha, não, eu tenho que ser, eu sou, eu vou, eu faço. Mas a gente não é nada. O nosso Deus não dorme, né? Amém. Ele faz tudo e está ali presente e sempre será assim. Ele é fiel. Amém. É demais isso. É verdade. Não é, Bê? Verdade. E tem uma música da Raquel que fala muito comigo, assim, porque é a minha oração, sabe? Chama Meus Filhos São Teus. Sim. E mexe comigo essa música, porque a letra da música, né, principalmente porque a música fala assim, herança de Deus, presente do céu, são os meus filhos. Eu oro muito assim, sabe? Herança do Senhor são as minhas filhas. O B, deixa eu te interromper. Como a gente está comemorando o Dia das Mães, tem mais um presente que é a Raquel cantando essa música. Pode rodar a música.
herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo, que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer, que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo, que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer, que tenham em ti um tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus, que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que coisa linda, é isso mesmo, B. Nossos filhos são presentes de Deus. Desculpa te interromper, mas valeu a pena. A oração que eu repito todos os dias é essa frase que fala que ouçam a tua voz, Amém, Deus. que amem a tua voz Amém, Deus. e busquem sempre obedecer, que tenham a ti o tesouro maior e vivam para te engrandecer. Amém. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Amém. Que a tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti. Sim, em ti estão somente consagrados. Estão ao Senhor, meus filhos. Amém, Jesus. E essa espera que muitas mães vivem antes, algumas mães vivem no decorrer da jornada com os filhos. E então, essa oração aqui, ela expressa o coração de muitas mães. Sim. Expressa a minha oração, expressa a oração de muitas mães que estão nos assistindo, né?
Então, como que o louvor nos ajuda até a colocar para fora aquilo que está lá no íntimo do nosso coração, né? E declarar para o Senhor, meus filhos são teus, eu creio nisso. E eu quero que eles ouçam a tua voz somente, né? Amém. Então, eu amo muito essa música, porque ela expressa aquilo que está lá no íntimo do meu coração. E eu tenho certeza que muitas mães que oram essa música também junto com você. Amém. Foi lendo um livro da Elizabeth George, ela Mãe segundo o coração de Deus, né? Eu acho que é isso. E ela fala que a gente pode amar os nossos filhos de muitas maneiras, ensinando, instruindo, aconselhando, sendo exemplo, semeando a palavra, mas a principal forma de amar nossos filhos é orando, orando por eles. E aí foi um momento assim, eu comecei a colocar uma oração no papel, o que eu desejo para os meus filhos, porque a gente conversa muito, eu e o Marcelo, assim, a profissão que eles vão ter, a gente tem tentado pagar o melhor estudo, mas o que eu mais anseio para os meus filhos é que eles amem a Deus, que eles amem a Deus, que Jesus seja o tesouro maior. E o nosso trabalho lá em casa é sempre estar usando de todas as oportunidades para que eles tenham o encontro deles com Jesus, porque não basta a gente só trazer, né? Levar para a igreja, isso é muito importante, mas cada um deles precisa ter uma experiência pessoal com Jesus. Então, a gente tem trabalhado nisso, então a oração faz parte desse trabalho. E como? Cedendo, né, por eles. E Deus que vai colocar essa fé, né? Esse olhar diferente, né, no coração deles, né? Amém. Mas acho que o lugar mais bonito da gente viver isso é a fidelidade de Deus. Porque às vezes os filhos saem, né? Às vezes tantos pais sofrem pela dor de ver o filho afastado. Sim. Só que se é promessa de Deus, se Ele diz, eu vou ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, a promessa não cai. Então, os que são do Senhor não vão escapar da mão dele. Pode até sair rapidinho para quebrar a cara ali no mundo, mas volta. Amém. É promessa. Amém. É a fidelidade do Senhor. E nesse lugar a gente realmente precisa descansar. Não é absolutamente fácil, porque o que a gente tem de amor maior nos vínculos horizontais são nossos filhos, não tenha dúvida. E a hora que a gente vê que o perigo maior, que é eles estarem longe do Senhor, está acontecendo, o coração aperta. Só que aí você tira o olho do perigo e olha para quem prometeu, não é? São dele. Sim. São dele, gente. De novo, é o lugar do descanso, né? E é incrível quando você descansa, você começa a enxergar os pequenos sinais da graça de Deus. Deus está trabalhando. Às vezes a gente pensa que não, mas Deus está trabalhando e Ele vai mostrando os sinais. E é incrível, assim, quando a gente enxerga esses sinais, né? E eu acho que o louvor nos ajuda nisso, né? A tirar, é isso que você falou, tirar um foco daquilo que é ruim e colocar o olhar em Deus, porque Ele está trabalhando. Muitas vezes nós não estamos vendo, né? Porque às vezes a angústia, a falta de entrega traz essa venda para os nossos olhos, né? E nos impede de ver a graça. Com certeza. Verdade. Amém. É difícil, né? É difícil a gente descansar nesse aspecto. A gente sabe que a gente não tem controle, mas é muito mais fácil a gente pegar, não, filho, você tem que orar, não, filho, você tem que ir, não, filho, você tem que fazer. Sendo que esse tem não faz diferença nenhuma. Não. Né? Não faz diferença em nada. Mas Raquel, conta pra gente. Eu sei que na sua casa vocês louvam muito, a gente percebe isso, né? A gente vê nas telas, a gente vê como família. Como é que é isso? Como é que é levar o louvor pra dentro de casa? Conversando com você antes da gente fazer o programa, eu contei para você que a teoria é mais fácil, né? Sempre é mais fácil. Mas tem sido, assim, algo que a gente tem tentado focar na nossa casa, é essa coisa do louvor. Tanto que eu acho que o fato de eu estar aqui hoje, Lise, tem a ver com essa decisão do meu marido um dia. Assim que começou a pandemia, todas as igrejas fechadas, eu lembro que foi dia 16, lá para o dia 20, mais ou menos, a gente estava em casa tocando. A Bia no piano, o Marcelo no violão, eu ali na cozinha cantando. Era um apartamento pequenininho, então a gente ficava tudo meio junto ali. E aí depois eu fui para o piano e a gente começou a cantar, sabe, despretensiosamente. E o Marcelo falou assim, vamos compartilhar?
Eu falei, compartilhar como? Eu não tinha noção de nada, né? Não, vamos compartilhar. E aí ele abriu uma live no Facebook. Foi a primeira live que a gente fez. E desde então, faz 2 anos e pouco que a gente vem toda semana fazendo esses momentos caseiros, bem simplesinho, mas com esses momentos de louvor em família. Então, muitas vezes as crianças participam, a Bia está junto com a gente ali, mas é fruto daquilo que acontece de forma natural, né? Eu me lembro de um dia, eu até me lembrei na segunda-feira da live por causa da nossa conversa, o Samuel estava enjoado naquele dia, reclamando. Eu não lembro o que tinha acontecido, mas ele estava injuriado com a vida e reclamando, eu dirigindo, voltando para casa, os dois no banco de trás, e ele reclamando. E aí eu me lembrei daquela música antiga, da época da minha infância. Meu coração transporta de amor. E comecei a cantar, e fui cantando no carro, ele foi se acalmando, e a Bia foi cantarolando. Cheguei em casa, continuei cantando, dali a pouco o Marcelo pegou o ukulele, começou a cantar, e daqui a pouco as crianças estavam cantando. E como mudou o ambiente. Como mudou o ambiente ali na nossa casa e como mudou o ambiente no coração do Samuel. Sim. E várias vezes, eu me lembro de um outro dia que a gente chegou do culto, já tinha prestado o culto e tudo mais, mas eu cheguei e fiquei com uma vontade de ir para o piano e continuar. E comecei a tocar uma musiquinha lá, uma música que eu amo. E aí, dali a pouco, veio a Bia e veio o Samuel, e os dois cantando comigo. E isso é tão especial, E várias outras oportunidades. Eu me lembro de uma outra vez, subindo a serra, a gente tinha sido convidado para cantar num casamento, um casamento muito chique. E eu não sou chique, né? Sou nada chique. Mas era um casamento muito chique, um casamento de segunda-feira. Quem casa segunda-feira? Porque é chique. E eu não estava me sentindo bem, eu não tinha ido para o cabeleireiro, a gente improvisou um vestido, foi tudo assim meio... Sabe quando você não está com a sua alma satisfeita? Não estava. Mas na viagem a gente tinha combinado que a gente ia parar e ia cantar uma musiquinha, e eu cumpri com a minha palavra. O Marcelo pegou, estacionou ali num restaurante, estacionou e começou a tocar. Satisfação é ter a Cristo, não é melhor. Como o meu coração mudou. Enquanto a gente ia cantando, satisfação é ter a Cristo, que importa o cabelo que não está arrumado, o vestido, que nada disso faz sentido. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Então, são várias as situações em que o louvor muda a atmosfera, muda o ambiente, porque a gente tira os olhos das circunstâncias e coloca os olhos naquilo que satisfaz, né? John Piper fala que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. E o louvor faz isso, gera essa satisfação, esse descanso de alma, essa esperança renovada. É uma benção. O louvor é uma benção. Deus fala que Deus habita no meio dos louvores. É isso, é a presença dele, né? É a presença dele que muda tudo, muda qualquer circunstância. É impressionante quando a gente vê que a Bíblia tem um livro inteiro dedicado aos louvores, né? Como é importante, porque durante os livros você vê que eles louvam, mas ter um livro único para isso, olha, isso é extremamente importante, façam, né? Ele ordena isso, né? Quando a gente vê lá em Levíticos, como era a ordem do culto, o que você tem que fazer, é necessário. Né? E só sem querer te cortar. Não, mas pode falar. O que eu acho mais incrível no livro dos Salmos é que ali você tem momentos de muita alegria, né? Então vamos celebrar, vamos louvar, porque o Senhor é bom, porque as suas promessas, seu amor dura para sempre e tudo mais, mas tem momentos de muita tristeza, né? De se sentir, do salmista se sentir sozinho, de se sentir abandonado. Salmo 73 mesmo, que Asaf olha os amigos, os ímpios, né? Prosperando, e ele numa situação que... Enfim, então você vê que é um livro muito humano e como o louvor se encaixa em todas essas situações. Seja no momento da alegria, seja no momento do deserto, seja no momento da ameaça dos inimigos, em todas as situações o louvor cabe bem. Né? E é lindo que eles falam a verdade. Né? Ele fala, vida real. É vida real, né? Porque às vezes a gente fica querendo colocar flores, né? E Deus não quer flores, né? Deus quer a realidade. Ele quer que você vá lá e fale, eu tô sentindo isso. Não é? Ele não quer que você esconda, porque ele sabe que é mentira. Mas a gente quer florear pra Deus, né? A gente, não, tá doendo, mas não tá doendo tanto assim, sabe? Só um pouquinho. É verdade. Né? A gente faz isso. E a gente tá falando que tá uma delícia, né? Mas eu queria falar
um versículo aqui lá de João, no capítulo 4, no versículo 24, fala assim: Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é isso que a gente está falando, né? Tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Não adianta a gente também só cantar da boca para fora, porque daí não preenche. Aí não satisfaz. Né? Fala, Raquel, mais um pouco sobre isso. Você canta tanto, canta tão lindo, faz essas lives, tem esses momentos. E na igreja, o que você percebe de diferente quando você está lá dirigindo louvor? Eu vou ser bem sincera, eu prefiro quando eu estou em casa. Não no sentido de eu amo o som da igreja cantando. Para mim é muito especial. Tanto quando a gente tem ministrado, né, com a igreja, em vários momentos eu faço a dinâmica da música cair para poder ouvir aquele som do povo de Deus cantando. Para mim isso é muito especial. Mas quando você está servindo ali na igreja, você está pensando em muitas coisas. Você está pensando se vai subir de tom, se não vai. Se vai voltar para o começo da música, se não vai. Se o pessoal do vocal está atento, se o pessoal da bateria... Sabe, você está pensando em muitas coisas, e até mesmo na resposta da igreja. Mas quando você está em casa, não tem luz, não tem afinação, né? A sua afinação não precisa ser aquelas coisas. Você está ali só você diante de Deus. Então, isso é tão especial. E aí, pensando na definição que Jesus traz da adoração em espírito e em verdade, eu gosto da ideia de que esse em espírito, é claro, tem que ser movidos pelo Espírito de Deus no nosso espírito, né? Paulo fala sobre isso aos Filipenses, que o Espírito move o nosso espírito em adoração, mas essa verdade, o louvor ele vai se tornando mais especial para a gente conforme a gente vai entendendo quem Deus é. Se eu tenho uma visão distorcida de quem Deus é, meu louvor vai ser distorcido. Sim. Mas se eu conheço a verdade de Deus, se eu conheço a palavra de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, então o louvor que a gente presta a Ele vai se tornando cada vez mais transformador. Sim. Porque a coisa começa aqui, né? Um livro muito antigo que eu li falava assim, que no momento de louvor, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, eu preciso ver quem Deus é. Então, as canções, elas precisam apontar para quem Deus é. E também, no momento do louvor, eu preciso saber quem eu sou. Porque existe uma diferença razoável, né? Entre a santidade de Deus, o poder de Deus, quem Ele é, quem eu sou. É a experiência de Isaías. Diante da glória de Deus, ele se vê pecador e ele fala, eu vou morrer, misericórdia, eu vou morrer. Então, o louvor ele tem que nos levar a isso, a entender quem Deus é, a entender quem eu sou. E baseada na experiência de Isaías, o que Deus quer que eu faça? Exato. Né? O que Deus quer que eu faça? Então, uma adoração que só fica ali falando que Ele é santo, mas nada muda dentro de mim e não me leva para um caminho de obediência, não é uma adoração verdadeira, né? Então, é muito profundo isso. Por isso que é um livro inteiro dedicado só para chamar a gente para o louvor. Louvar. Porque o louvor nos transforma, o louvor revela para nós quem Deus é e nos traz para perto. E mostra a imensa misericórdia de Deus, porque como Ele pode se agradar de ser louvado por nós. A música da Raquel. Logo eu. Senhor. Pô, gente, que coisa mais linda. Essa semana, vou pedir licença, eu estava caminhando e eu estava com fone de ouvido e eu estava ouvindo o amor de Deus. E quando a gente ouve com fone de ouvido, a gente não dá conta da nossa voz, né? Do nosso canto. E eu estava cantando, e eu estava com fone te ouvindo. E eu achei que eu estava cantando tão lindo. Porque eu estava simplesmente ouvindo a sua voz. E aquilo era uma coisa assim, era uma explosão. E de verdade, Senhor, logo eu. Como o Senhor pode se agradar de seres como nós? E Ele quer o nosso louvor. Ele tem o louvor dos anjos, de toda a milícia celestial. E Ele quer o nosso louvor. É só graça. É só graça. É chuva de graça. Eu falo, em muitos eventos assim de Ministério de Louvor, eu falo assim, que se Deus quisesse boa música, Ele ia contratar, sei lá, a Orquestra Filarmônica de Berlim e outros anjos. Não deve ter anjo desafinado. Não deve não. A coisa lá deve ser top, né? Mas Ele quer o nosso coração. Como isso é maravilhoso. E aí, pensando nessa música mesmo, que vocês se lembraram, como a gente pensar no amor de Deus aquece o nosso amor por Deus. John Stott, ele fala isso, ele fala que a cruz é o lugar onde a chama do nosso amor é acesa, mas precisamos chegar perto o suficiente para que as suas centelhas caiam sobre nós. Então, quando a gente medita sobre esse amor de Deus, essa graça de Deus, quem sou eu para Ele me amar? Tudo isso vai aquecendo o nosso coração e a gente devolve, né?
claro, não na mesma proporção, mas a gente passa a amar cada vez mais Deus. A gente quer amar mais, não é? O amor dele é perfeito, o nosso amor é tão limitado ainda, mas a gente quer amar cada vez. E a gente não entende, né? Eu, pelo menos, sempre peço para Deus me fazer entender um pouco mais do que significou o sacrifício dele. Porque a gente não consegue ver a separação e o quanto a gente sabe que doeu, a ponto dele pedir para parar, né? Mas a gente não consegue mensurar isso. Na nossa realidade, assim, ele me salvou. Mas quando você olha quem você é e o que a gente merecia, é tão gigante, mas a gente não cabe, né? A gente canta aquela música, eu sei que foi pago um alto preço, um altíssimo preço, mas o que é um alto preço? A gente compara a dinheiro. Não é? Na nossa visão é dinheiro. A gente não tem a visão da eternidade. E os salmos e a música levam a gente para esse ambiente. Eu sinto um pedacinho do céu, né? Quando a gente está louvando, quando a gente está na presença de Deus ali em adoração, é um pedacinho do céu, né? Da gente estar sentindo aquele calorzinho de Deus no nosso coração, né? A gente está ensaiando, né? Ensaiando para Esse trabalho que vocês fazem na igreja, a Lise também canta no louvor, né? É um trabalho tão especial, assim, porque pessoas às vezes chegam tão quebradas, né? E elas nem estão interessadas em ouvir a palavra, mas elas já são quebrantadas pelo louvor. E se colocam ali na presença de Deus. O louvor tem essa habilidade também de nos quebrantar, de nos chamar para... Às vezes você chega na igreja e você não está na igreja, né? Seu coração está agitado. E aí você começa a louvar com a ajuda da equipe do louvor. Isso... Então é um trabalho tão maravilhoso, tão especial, né? Uma vez eu ouvi um pastor falando que o louvor é como se fosse aquele trator que vai arando a terra, né? Vai abrindo os sulcos, assim, o caminho para a semente ser semeada, né? Então isso acontece na igreja, com toda certeza, ainda mais quando a gente está com os nossos irmãos, mas isso também acontece na nossa casa. Quando a gente começa a louvar, a gente está preparando o nosso coração, abrindo caminho no nosso coração para que o Senhor fale conosco, né? Nos conduza, semeie a sua palavra. Amém, Pai. Amém. É lindo demais isso. E eu queria falar da sua última música que eu ouvi. Não sei se foi a última música que você fez, que é o Comigo Estás. Conta um pouquinho sobre como foi. Não sei se é sua letra. É sua? Então, essa música é uma música muito especial para mim, porque foi num momento de oração por uma amiga. Nós moramos em Ubatuba e há um tempo atrás uma família se mudou para Ubatuba, apareceu na igreja, eles não tinham família, não tinha ninguém, a gente foi se aproximando. Eu lembro que foi Natal, a gente chamou, vem passar o Natal na nossa casa, passaram o Natal com a gente e foram se envolvendo na nossa célula. E a Rose, ela desenvolveu um câncer, já era a terceira vez que ela tinha desenvolvido câncer de mama. E ela ficou muito amiga nossa, sabe? Muito amiga, só que foi um processo assim, muito difícil. E nos últimos meses, ela já não podia mais estar em Ubatuba, então ela foi para Rio Claro, fazia o tratamento ali em Rio Claro. E eu me lembro a gente sempre se falando, né, trocando mensagens, mandava vídeos para ela, mandava músicas que pudessem edificar e fortalecer. Mas eu lembro de um dia que ela mandou um áudio falando assim, amiga, eu não estou mais conseguindo ler. Porque o câncer já tinha tomado o cérebro dela, né? Então eu estou perdendo a visão. Então eu só consigo ler suas mensagens quando eu tenho meus secretários, ainda no bom humor brincando, né? Quando eu tenho os meus secretários, que era o marido e o filho. Mas me manda áudio, que aí fica mais fácil para a gente se falar. Me perdoe por ter demorado. Foi assim, sabe? Eu demorei para responder, é por isso, eu não estou conseguindo mais ler e tal. Eu lembro que quando eu desliguei, a gente se falou por telefone, li as mensagens. Quando eu desliguei, sabe, me veio um aperto tão grande no meu coração e eu fui orar por ela. E o meu desejo era que a Rose sentisse a presença de Jesus pertinho dela. Porque quando você vê uma amiga sofrendo, passando por uma situação dela, o que nenhuma palavra minha poderia ajudar, o que mais poderia trazer consolo para ela naquele momento era um abraço bem forte de Jesus, né? Que ela tivesse percepção clara da presença de Jesus com ela. Ela estava numa situação difícil, mas ela não estava sozinha. Jesus estava ali juntinho dela. E aí, na hora, começou a surgir a canção. Na escuridão, teu olhar me ilumina. Acho que isso surgiu no meu coração, porque ela já não estava mais enxergando. Então, na escuridão, teu olhar me ilumina. E o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz. Minha oração, Senhor, que ela sinta paz. Eu sinto paz. Minha alma em ti confia. É a confiança, a paz que vem por meio da confiança, né? Pois onde estou,
tu também estás. E foi assim, Deus foi tão misericordioso que quando eu terminei de compor, eu mandei para ela, fiz uma música para você, Deus colocou no meu coração. E aí a gente ainda teve a oportunidade de estar juntas lá. E eu levei um violãozinho mal tocado, porque eu não toco violão, mas toquei o violão mal tocado, a gente cantou junto, e a gente orou junto, a gente riu, e foi um momento muito bom. 15 dias depois, o Senhor levou a Rose. E eu sei que hoje ela está plenamente curada, né? Graças a Deus por essa esperança de um dia encontrá-la, mas essa música também tem servido de consolo para muitas pessoas, para esse entendimento de que onde eu estou, Ele está comigo. Amém, né? Senhor. Pode ser numa montanha alta, num dia ensolarado, numa floresta linda, mas pode ser sim, no meio de um mar revolto, pode ser caminhando num deserto difícil, seja onde for, o Senhor está conosco, porque foi promessa dele, né? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, então Ele está conosco. Basta crer, perceber, né? Essa presença. É bem isso mesmo, né? E ele nunca prometeu que ia ser tudo tranquilo, Mar né? de rosa. Exatamente, ele prometeu só que estaria, né? E eu acho demais aquela passagem quando ele vai embora e fala, eu estarei convosco Essa daí. todos os dias. Ele tá, Amém. né? Amém. Ele tá. E eu acho que a gente podia quebrar o protocolo aqui um pouquinho, que a gente tem um tempinho, e podia expor um pouquinho, cada uma de nós, um deserto que uma música marcou num deserto. Não seria muito legal, né? Eu acho que eu posso começar. Manda. Assim vocês pensam, porque eu sei que eu puxei. No improviso, né? Mas tem uma música, eu não sei de quem é, mas é uma que fala assim, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, eu sou capaz de seguir em frente, né? É demais a gente pensar que o mundo pode estar falando não, mas Deus está falando para você, vai, porque eu sou com você. E essa música marcou muito, muito a minha vida no meu deserto. Foi muito abençoador para mim. Agora eu preciso descobrir que música que é essa. Eu acho que eu tô falando errado, que eu tô emocionada, já esqueci a letra. Mas foi lindo. Pode virar a música. É lindo mesmo. Para mim, foi um pouco ao contrário. Aquele hino que fala sobre o Salmo 142, com a minha voz clama ao Senhor. No meu deserto mais difícil, entre os períodos difíceis que a gente passou, eu não conseguia ouvir. Na igreja, assim, era sempre muito dolorido, porque era a tradução da minha vivência. Com a minha voz clamo ao Senhor, o Senhor suplico. Estava expondo, a minha dor estava exposta, era difícil demais. E eu não conseguia ouvir aquela música sem chorar ou sem precisar, às vezes, sair. E aí eu percebi a cura de Deus ao longo do tempo, pouco a pouco, quando um dia na igreja a gente cantou e eu consegui cantar essa música com todo o meu ser, dizendo, olha, eu clamei ao Senhor, mas Ele me ouviu. Ele curou a minha dor. Amém. Então, assim, não foi o louvor dessa que, essa música me curou. Eu estava curada quando eu pude cantar de novo esse louvor. Foi muito expressivo, muito expressivo. Lindo. É isso mesmo. Eu acho que no meu caso, assim, eu não posso falar foi, porque eu acho que a jornada é uma constante entra e sai do deserto, né? O segredo aí é exatamente você olhar para Deus e ver beleza, né? Mas tem uma música que eu sempre canto, assim, as minhas filhas até eu pergunto, qual que é a música, qual que é o louvor preferido da mamãe? Ela já sabe qual que é. E ela fala assim, mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. E aí ela vai numa crescente, né? Aí ela no fim, ela vem com aquela estrofe de vitória que dá todo sentido e dá sentido para a vida também, para as lutas, tal, porque você entende que, você está no deserto, mas olha quem está com você, né? Quem está no barco aí com você. Perde todo o sentido, qualquer lamentação, qualquer
angústia, né? Porque então essa música ela me ajuda muito quando a coisa aperta eu já começo. Mestre, o mar se revolta. Você já está lá no meio dos discípulos, Senhor. Não se te dá que morramos aqui, olha, tá forte. Você vai continuar dormindo aí. Mas a parte importante é as ondas atendem ao meu andar. Sossegai. Pois é, Quando É eu lindo. lembro, parece o Senhor me falando, as ondas até calma, tudo bem, tá tudo no meu controle. Não tem que se desesperar, né? Glória a Tô Deus. aqui no barco com você, isso faz toda a diferença. Sim. Ainda já aproveitando que estamos num hino, né? Um hino que me abençoa muito é aquele Sou Feliz. Demais. Paz a mais doce me deres gozar, se dor A a mais forte sofrer. sofrer. Seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou com Jesus. Alguma coisa assim, né? Feliz. Seu hino preferido era o hino preferido da mamãe. Eu amo. E você sabe que eu sempre tinha uma aflição. Os meus pais moram em Araraquara, que eu falei, gente, se um dia um deles faltar, eu tenho um caminho de 300 e poucos quilômetros para percorrer até chegar de encontro à notícia que eu não desejaria. E, de fato, quando a mamãe faleceu, vai fazer agora 1 ano, a gente teve o caminho, Deus fez derramou tanta graça, que o caminho para ir ao sepultamento dela, estávamos eu, meu marido e a minha cunhada, e a gente foi um domingo, eu coloquei o culto no telefone e a gente foi louvando daqui até Araraquara. Aí você fala, o que eu tinha medo, Deus cuidou. E ele cuidou com louvor. A gente foi cantando no carro até chegar lá. A Benice, minha cunhada, faz parte do louvor da nossa igreja também. E foi um culto de adoração a Deus num caminho que eu tinha tanto medo. Né? Que lindo, lindo. Eu acho que a gente pode até deixar uma dica aqui para quem está nos assistindo. Quando faltar palavras, quando você não conseguir, às vezes até na casa da gente, às vezes você não consegue abrir a palavra todo o tempo, expor, mas você pode todo o tempo louvar. Né? Não precisa sentar na mesa para louvar, você pode estar no caminho, andando, dirigindo com seu filho do lado e louvando, né? Não precisa nem ter a voz da Raquel, né? Você põe a música da Raquel no som do carro e vai... Mas sabe que a gente fica cuidando, né? Eu vou cuidar, tem que estar afinado, tem que não estar... Mas se você não é afinado, Deus sabe que você não é. Exatamente. E é esse perfeito louvor que Ele quer. Exatamente. A gente que fica procurando a perfeição do que Deus não espera. Deus fez você assim, e Ele quer o seu louvor dessa maneira. A afinação vem do coração. Exatamente, é interno, né? É isso mesmo. Mas agora realmente a gente está chegando ao fim e eu queria pedir para Raquel deixar pra gente aí as últimas palavras, algum... Eu vou deixar, mas antes de eu deixar um versículo, eu queria contar que a gente tem muitas músicas que surgem no deserto, né, no momento da dor, como é o caso de Comigo Estás, Confiar, Confio. Mas tem música que também surge em momentos de muita alegria. Eu tenho uma música muito simplesinha, o nome é Vida. Mas foi num momento assim, estou falando isso porque a vida cristã, ela é assim, né? Tem momentos difíceis, mas tem momentos de plena satisfação. E sabe quando você está no chuveiro e uma alegria no coração? Eu não tinha ganhado a loteria, não tinha nada nesse sentido diferente acontecido, mas era uma plenitude de dentro para fora mesmo, uma alegria. E eu comecei a cantarolar no chuveiro, vida, fonte que me enche de alegria, esqueci o resto da letra. Permanente paz no meu interior. Permanente paz no meu interior. Eu sei que isso é Jesus. Sabe? E depois eu lembro que eu fiz. E aí fui para a sala, comecei a tocar, e nisso as crianças já gostaram e começaram a cantarolar. E eu me lembro que um dia a gente viajando os 4, eu, Marcelo, as crianças, subindo a serra, a gente foi terminando a música ali junto, faltava uma palavrinha ou outra, a gente foi cantando e a música terminou ali. Então, como é bonito, né? Quando Jesus nos sustenta na hora da dor e do sofrimento, mas também Jesus nos dá muitos motivos, né, para alegrar e celebrar. Mas eu queria encerrar com a minha parte, né, com Romanos
15 e 13, é isso, né? Isso. O texto fala que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança. Foi um texto que me veio bem no início da pandemia e me firmei muito nele. E o que eu mais admiro nesse texto é que é possível, sim, no meio da angústia e dos momentos difíceis, a gente transbordar de esperança. Por quê? Porque a gente tem um Deus em quem confiar. Quando a gente confia, é possível experimentar alegria e paz, seja qual for a situação. Se eu confio, eu posso experimentar alegria e paz. E a definição de alegria que me ajudou no início da pandemia foi a definição da Kay Warren. Eu encerro com isso. Ela fala assim que a alegria é a firme certeza de que Deus está no controle de toda a minha vida, é a firme convicção de que Ele está no controle de todos os detalhes da minha vida, a firme certeza de que no final tudo vai dar certo e a obstinada escolha de louvá-lo em todo o tempo. Isso traz alegria pra gente. Amém. Glória a Deus. Que seja Eu não precisava falar mais nada, né, gente? A gente já podia ir embora. Fechar o programa, mas eu quero mais uma vez agradecer, Raquel, agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade, estar aqui conosco. Gente, a Raquel foi super pronta. Na hora que a gente falou, ela já aceitou e veio conversar com a gente. E isso encheu o nosso coração. Amém. Porque ela fala tão gostoso nos nossos corações, não é? O jeito dela falar, a paz que ela traz, o louvor dela. Isso é muito gostoso. E eu vou deixar aqui mais alguns versículos. Eu queria ler para vocês lá em Deuteronômio, tá assim, ó: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o Deus que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Está lá em Romanos 10, 21. Depois lá em 1 Pedro 2, 9, um dos versículos que eu mais gosto. Vocês, porém, são geração eleita, Aleluia. sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Posso incluir aqui uma palavrinha de propriedade exclusiva de Amém. Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Tá. E tem como não louvar a esse Deus que, sabendo tudo que a gente é, nos escolheu para ser um povo exclusivo dele. Amém. Um povo que está à disposição da vontade dele quando a gente se coloca realmente aos pés dele e ele faz maravilhas conosco, né? A Bíblia tem sempre ali os altos e baixos do povo de Deus. Por quê? Porque eles não estavam à disposição de obedecer. Quando a gente está à disposição e a gente se coloca para obedecer a esse Deus, não importa o tempo que você está passando, não importa a sua luta, porque Ele é o Deus que vai restituir, Ele é o Deus que vai fazer, Ele é o Deus que vai tirar, Ele é o Deus que vai dar, Ele é o Deus que vai fazer tudo o que você precisa, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável, e ela é perfeita e agradável na nossa vida, no nosso maternar. Porque é um belo lugar na graça de Deus para a nossa maternidade. Um super beijo. Até o próximo programa, pessoal. Tchau.